Fala galera, aqui quem fala é Ricardo Rezende e hoje no meu canal eu vou trazer uma aulinha aqui sobre camadas para quem está iniciando aí no Photoshop, beleza? Então vamos lá, o que são as camadas e para que servem? Camada é uma forma de você trabalhar, é uma função sim, né? É uma ferramenta, mas é uma forma de você trabalhar e onde você cria e edita conteúdo de forma separada. Funciona mais ou menos como umas folhas de transparência de um retroprojetor, onde em cada folha você tem um conteúdo e na hora que você junta todas essas folhas transparentes, você tem ali a sua composição completa. E se você precisa fazer alguma alteração, você vai naquela transparência específica e altera, ou esconde, enfim, sem alterar as demais. E é assim que funcionam as camadas aqui no Photoshop. Tem outros programas da Adobe que também trabalham com camadas. O próprio CorelDRAW, embora muitas pessoas não saibam, também trabalha com camada. Mas a gente pode dizer que no Photoshop você trabalhar com camadas é um dos pilares, sabe? É essencial. Não tem como você não trabalhar com camadas. Então, se você tiver que iniciar de alguma forma no Photoshop, camadas é um dos primeiros passos, tá? Então, vamos lá. Aqui na nossa área de trabalho, por padrão, o painel camadas ele já é exibido. Tá? Vou mostrar aqui o ícone dele, ó. É como se fossem duas folhinhas sobrepostas, né? Caso o painel camadas ele não esteja sendo exibido no seu Photoshop, você pode vir no menu janela, camadas, né? Ou ainda você pode teclar F7, que é o atalho desse painel, beleza? Então, assim como eu expliquei na questão das folhas de transparência, nesse meu arquivo aqui de exemplo, eu tenho uma camada que é o plano de fundo, essa camada aqui. Assim que você cria um documento no Photoshop, essa é uma camada padrão, né? Vou criar um documento aqui para vocês verem. E aqui, ó, essa é uma camada padrão, tá? Então, ela por padrão ela vem bloqueada. Você não consegue mover ela, mas você consegue pintar nela e, e só basicamente, né? Você não consegue aplicar efeitos e nem mover. Para você desbloquear essa camada, você dá um clique no cadeadinho e aí você desbloqueia, tá? Então, voltando ao meu arquivo de exemplo, nós temos uma primeira camada, que é a camada padrão. A partir desse momento, ela pode ser excluída, né? E aí nós temos mais três camadas, tá? Aqui nós temos uma camada com uma miniatura que já dá para ver que é sobre a foto. Aí tem uma outra camada que é um retângulo e uma outra camada que seria o meu logo. A ordem das camadas aqui, elas influenciam. Então, aqui eu tenho o meu logo e aqui eu tenho um retângulo. O meu logo está à frente do retângulo. Quer dizer o quê? Que se eu pegar essa camada e passar para baixo, vai estar atrás do retângulo. Então, na minha arte, o meu logo ficará escondido. Como é que eu mudo a ordem dessas camadas? Eu clico em cima da camada que eu quero, mantenho o clique pressionado e arrasto para cima ou para baixo, para soltar no lugar que eu quero. Pode perceber que vai criar um traço mais grosso entre as duas camadas. Isso quer dizer que se eu soltar aqui, ela vai ficar entre a camada retângulo e a camada da foto. Agora, a camada do meu logo ela está por baixo da camada retângulo. E assim vai, ó. Você pode ir mudando a ordem disso. Aqui nós temos o nome da camada, e esse nome ele também pode ser alterado. Eu recomendo muito que vocês desde o início, ao trabalhar com as camadas no Photoshop, tentem trabalhar da forma mais organizada possível, porque é mais fácil você pegar isso quando você está iniciando do que lá na frente. Por quê? Você trabalha de uma forma organizada, nomeando as suas camadas, agrupando, você tem um trabalho, um arquivo mais flexível e mais inteligente. Na hora que você precisa fazer as alterações, você tem muito mais produtividade. Você quer ver um exemplo extremo? É caso algum dia você esteja com um cliente do lado e ele peça algumas alterações e você tenha que fazer isso em tempo real. Você vai provavelmente lidar com arquivos que tem aí 20, 30 camadas. E aí fica bem complicado se você não tem um mínimo de organização. Então, aqui ó, a gente pode nomear a camada
Você clica 2 vezes em cima do nome e aí já habilita, né? Então vou colocar aqui, logo. Tá? Não clique 2 vezes em cima da tarja, porque aí você vai abrir a, a, a caixa de estilo de camada. Você tem que clicar precisamente em cima dos nomes. Então, esse aqui é um retângulo. Vou deixar como retângulo, só que eu vou tirar esse numeral 1 aqui. E essa daqui, que é a minha foto, eu vou colocar como foto. Pronto. Agora está mais bem identificado, na verdade. Agora, para a gente manter o nosso arquivo organizado, eu vou mostrar para vocês como agrupar as camadas, beleza? Então vamos supor que por algum motivo eu queira organizar da seguinte forma. Eu tenho aqui no meu painel camadas um ícone de uma pastinha aqui embaixo, o terceiro ícone da direita para a esquerda. Deixo o mouse em cima, criar um novo grupo, beleza? Aí aqui está aqui, ó, uma pastinha com uma setinha para baixo, que mostra que esse agrupamento está aberto e ele está sem nada. Como é que eu faço para colocar os elementos dentro dele? Eu clico em cima da camada, seguro o clique e arrasto para cima. Ó, viu que deslocou para a direita? Agora esse elemento, ele pertence a essa pastinha. Isso é um grupo. Tá? E aí eu posso fechar e abrir essa pasta. Então, vamos colocar assim, por exemplo, imagem e retângulo. Tá? Vou pegar esse retângulo e vou jogar aqui dentro. Pronto. Agora eu tenho eu tenho um trabalho mais organizado, né? Eu tenho uma camadinha de logo aqui e uma camada de elementos agrupados. Esse olho aqui, ele serve para você habilitar e desabilitar a visualização da camada. Então assim, digamos que eu não queira mais ver o meu logo, por algum motivo, né? Então eu clico aqui no olho, pronto, desabilitei a visualização dele. Clico aqui no espaço do olho novamente, habilitei de novo. A mesma coisa aqui na pasta, ó. Desabilitei e habilitei. Lembrando que aqui dentro nós temos um retângulo e uma foto. E se eu quiser trazer esse logo para dentro da pasta? Simples, você clica e arrasta ou para dentro da pasta ou no lugar que você quer aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima, né? E se eu não quiser mais esse logo dentro da pasta? Simples, você clica e arrasta para fora. Beleza? E se eu não quiser mais essas duas camadas dentro da pasta? Você clica aqui na pasta, com o botão direito, desagrupar camadas. Pronto, está todo mundo solto. Agora, imagine que você tenha um arquivo mais ou menos assim. Vários logos, vários retângulos, várias fotos. Né? Não seria interessante você trabalhar, organizar o seu arquivo dessa forma? Por exemplo, formas, logos, fotos. Tá? Vocês viram que eu agrupei rapidinho, né, os meus elementos. Você consegue fazer esses agrupamentos também com Ctrl G. Você seleciona as camadas que você quer, dá um Ctrl G e aí ele agrupa. Tá? Ou a outra forma também é você selecionar as camadas que você quer e clicar aqui em cima da pastinha. Ele agrupa também. Vamos estudar um pouco o nosso painel camadas aqui. Primeiro, nós temos aqui a área de filtro, né? Então você consegue filtrar os elementos que estão aqui. Aqui eu posso falar para vocês que nós temos uma camada, um objeto inteligente, nós temos uma camada de forma e uma camada baseada em pixel. Vamos criar aqui também uma camada de texto. Vou colocar ela aqui em cima. Dessa forma. Então, aí você vê que como é uma camada de texto, a miniatura ela fica exibida com essa letra T. E vamos supor que eu tenho aí N camadas de texto, né, de pixel, de foto. Com esse comando,
com essa área de filtro aqui, você consegue, por exemplo, visualizar todas as camadas só de texto, ou só todas as de forma, ou só todas as baseadas em pixel, ou as de ajuste que a gente não tem aqui no nosso arquivo, tá? Mesmo que elas estivessem em grupos, por exemplo, assim, assim, ainda assim, a gente pode usar esse filtro. Então vamos supor que você tem aí 20 camadas de texto distribuídas em vários grupos e você quer fazer alguma alteração nelas. Por exemplo, um estilo de camada. Seria improdutivo você ficar selecionando uma a uma. Então você vem aqui e filtra e pronto. Aí você pode selecionar todas e aplicar o estilo de camada que você quer. Por exemplo, você consegue desabilitar e habilitar o filtro também. Ó, bacana, né? Bom, deixa eu deletar aqui toda essa coisa que eu criei no meu arquivo, né? Maravilha. Bom, aqui para baixo, nesse lado esquerdo, onde está escrito normal, são os modos de mesclagem. O que são os modos de mesclagem? É o comportamento dessa camada com base na camada de baixo. Então, eu vou desabilitar o retângulo aqui para vocês darem uma olhada. É só uma introdução, tá? Não vou explicar cada um deles. Então, ó, camada selecionada. Lembrando, gente, que toda camada que vocês forem editar, você tem que ter muita atenção para aquela camada daquele conteúdo que você quer estar selecionado, tá? Então, voltando aqui. Aqui nós temos uma listagem de modos de mesclagem, né? O primeiro modo normal, o segundo modo ele escurece os pixels da sua camada com base na camada que vem abaixo, né? Então aqui ele escurece, aqui ele clareia, aqui ele contrasta, aqui ele mostra divisões e aqui ele mexe com a cor e luminosidade, tá? Então para vocês terem uma noção, vou colocar aqui a multiplicação, né? Então ele escurece com base nos valores da camada de baixo, visível, que no nosso caso é a camada da foto do trem. Então se eu mover aqui para um lado mais escuro, ó, ele vai ficando escuro. Se eu mover para um lado mais claro, a cor original ela volta, tá? E é assim, ó, pode ir testando outros modos aí, mas isso aqui é necessário uma aula específica, né? No caso de clarear, se cor mais clara, né? Você tem aqui a matiz, né? Ela mantém apenas a cor que está aqui, e aí você consegue usar a cor que está nesse logo para colorir o que está lá no fundo. Enfim, vamos voltar aqui. Beleza, vamos voltar ao nosso retângulo. Aqui ao nosso lado nós temos a opacidade, que seria o nível de transparência da nossa camada. Então vamos selecionar aqui o retângulo para dar um exemplo, né? E vamos começar a baixar essa porcentagem de opacidade, ó, 50%. Pronto. Então aqui você já tem um nível considerável de transparência, né? Ó, 0, você não vê nada. 50, você vê mais ou menos. 100%, totalmente sólido. E você tem o preenchimento. Esse preenchimento, aparentemente, ele é igual à opacidade, com a diferença de que ele esconde apenas o conteúdo da camada. Se essa camada tem algum efeito, algum estilo de camada, esse estilo de camada continua visível. Beleza. Aqui nós temos alguns ícones que são ícones de bloqueio, né? Para você bloquear a transparência, bloquear a pintura, a prancheta, bloquear movimento e bloquear no geral. Tá? Eu acho que assim, de início, o único que você precisa saber é o bloqueio geral, que é você bloqueia a camada. Aí você não consegue mover, não consegue pintar, nem nada do tipo. Aqui embaixo nós temos também alguns ícones da nosso painel camadas. Da direita para a esquerda, o nosso primeiro ícone é a lixeira. Então se você quiser deletar alguma camada, você seleciona essa camada e aperta aqui na lixeira.
Uma outra forma mais rápida de você fazer isso é selecionando a camada e apertando a tecla Delete do seu teclado. Depois nós temos esse ícone aqui, ó, que é uma folhinha com uma pontinha dobrada, que é para criar uma nova camada. Clicou nela, você cria uma nova camada totalmente em branco, sem conteúdo algum. Tá? Ele também serve para você, como um atalho, para você duplicar camadas. Então, se você quiser duplicar uma camada, você clica nessa camada, arrasta para cima do ícone do novo, solta, pronto, criou uma nova camada. Nós temos aqui o ícone da pastinha, né, que é para você criar um novo grupo, que a gente já viu, né, que você cria um novo grupo, e aí você arrasta as coisas lá para dentro. Nós temos também aqui esse ícone, que são as camadas de ajuste. Essas camadas de ajuste são efeitos não destrutivos, onde você consegue controlar a luminosidade, a cor, o brilho, enfim. Tem uma série de coisas aqui que também requer uma aula específica. Mas por que ele não é destrutivo? Porque ele adiciona, ó, vou colocar aqui, ó, vendo? Criou uma nova camada, ó. Ele adiciona informação. Ele não altera os pixels da camada, ele está adicionando. Então, a qualquer momento você pode desabilitar e habilitar, ou mesmo mudar as configurações. Depois do ícone aqui das camadas de ajuste, nós temos o ícone da máscara. Se você clicar aqui, ele adiciona na camada essa segunda miniatura. Então aí você tem essa primeira miniatura que corresponde ao conteúdo, e aí você tem essa segunda miniatura que corresponde à máscara. Isso também requer uma aula específica. Mas nessa miniatura, se você pintar de preto, você esconde. Ó. E se você pintar de branco, você revela. Tá? A máscara ela basicamente funciona assim. Pintou de preto, você esconde. Pintou de branco, você revela. E os tons intermediários, como cinzas, eles vão acabar trabalhando a opacidade, né? Níveis de transparência assim, na máscara. Depois do nosso ícone de máscara, nós temos esse FX, que são estilos de camada. Estilos de camada, eles mudam a aparência da sua camada. E também é uma forma de edição não destrutiva. Ó, vamos, por exemplo, colocar aqui uma sobreposição de degradê, para dar um exemplo. Então aqui, ó, esse meu degradê, e ele está sobrepondo aqui o meu logo. Mudou a aparência do meu logo aqui, ó. Certo? Mas veja só, ele não alterou, olha na miniatura, ele não alterou a informação dos pixels em si, ele adicionou informação. Então a qualquer momento você pode desabilitar isso, ou mesmo voltar e mudar as configurações. Tá? Isso aqui é mais uma forma de edição não destrutiva. E o nosso último ícone aqui do painel é o ícone para você linkar camadas. É uma forma também de você organizar e de ser produtivo. Então digamos que, vamos supor aqui, né? Eu tenho esse logo aqui, eu tenho esse elemento aqui e esse elemento aqui. Tá? Toda vez que eu for mexer esse logo, pode ser que eu sempre queira mexer o logo junto com o retângulo. Então o que eu teria que fazer? Selecionar os dois elementos, as duas camadas, para poder mexer. Quando você linka as camadas, né, você seleciona as duas camadas que você quer, aparecem esses dois cadeadinhos. Se você move uma para um lugar, ó, ela vai junto. Então a edição delas está independente, né? Mas na hora que você move, e redimensiona, né, uma acompanha a outra. Né? Então se eu vier no retângulo e redimensionar o retângulo, o logo vai junto. Se eu vier no logo e redimensionar o retângulo, o logo, né, o retângulo vai junto. Tá? Então é bem bacana isso aqui. Não quer mais elas linkadas?
clica nas duas, clica com o botão direito, vem aqui, ó, desvincular camadas. Beleza? Lembrando que para você selecionar mais de uma camada, você tem duas formas, né? Você pode usar o Shift e fazer toda uma seleção onde pega o intervalo, ou usar o Ctrl e fazer uma seleção pontual. Por exemplo, se eu quero a camada logo e a camada foto, eu não posso usar o Shift, porque o Shift cria uma seleção por todo o intervalo. Então eu utilizaria o Ctrl. Pressiono Ctrl no teclado, a minha camada logo copiar já está selecionada, e aí eu clico na camada foto. Pronto, as duas estão selecionadas. Agora, se eu quiser, eu posso até deletar, ou mesmo mover elas, né? Agora, digamos que eu queira as três. Então, eu utilizaria o Shift. Por quê? Porque o Shift, ele seleciona todo o intervalo, né? Selecionei a primeira, selecionei a última, com a tecla Shift pressionada, ó, todas as que estão no meio da seleção foram pegas também. Beleza? Então, galera, esse foi apenas uma introdução aqui sobre como trabalhar com camadas, os principais ícones do nosso painel. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou aí, se inscreve no canal, dá um like. Tem alguma dúvida, pode comentar que eu sempre respondo a todos. Então, beleza. Até a próxima.